Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está chegando aqui no canal Aconchego da Alma com Regina. E que bênção maravilhosa é poder estudar um pouco das escrituras e gravar esse vídeo. Que graça, que bênção é poder ter você aqui nesse canal para desfrutar um pouco da palavra de Deus, para se espiritualizar da mesma forma que eu, ao ler e ao gravar, também me espiritualizo. 1 Coríntios, a partir do 15 até o 16, ensina princípios muito importantes de um fato histórico que mudou a história da humanidade. Trata da ressurreição de Cristo. Então, vamos começar. 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual constituem firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois fui visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois fui visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, e como por um nascido fora de tempo. Como eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vos creram. Outro título. Aqui, a nossa ressurreição. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Deu pra ouvir a minha gata? Toda vez que eu me fecho no quarto, ela vem miar. Bom, continuando. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E que bom que nós somos pessoas que cremos na eternidade e cremos na ressurreição de Cristo. E crendo na ressurreição de Cristo, nossas vidas, a minha vida e a sua vida, tem propósito e direção. E nós não estamos aqui por acaso. Então, somos felizes porque sabemos que tudo que passamos nessa vida um dia passará, e nós temos a esperança de ter uma vida melhor, livres das preocupações, das enfermidades e das aflições desta vida. Tudo isso porque cremos em Cristo, porque se não acreditássemos, se não crêssemos nele, não estaríamos aqui ouvindo a palavra dele através das Escrituras. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce
se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém é a carne dos seres humanos outra, a dos animais outra, a das aves outra, e a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glórias. Pois também assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Esses versículos são muito preciosos, porque eles trazem um conhecimento muito precioso sobre a ressurreição, e nos faz pensar e nos faz lembrar que essa vida é apenas uma passagem e que todos um dia iremos passar por esse processo, iremos ter a bênção de encontrar pessoas maravilhosas que amamos e com quem vivemos nesta terra, porque existe uma continuidade após esta terra. Continuando, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o seu trabalho, o trabalho de vocês, não é vão. Agora nós vamos passar para o capítulo 16, a oferta para os cristãos da Judeia. Quanto a coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho de fazer, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Porém, quando tiver oportunidade, conselhos finais: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram a serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato
e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Dei o devido reconhecimento a homens como esses. A igreja da província da Ásia manda saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus.